Deus no Salmo 115, e vamos ler todo o Salmo responsivamente, os 18 versículos. Salmo 115, vamos ler responsivamente. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, o som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor nos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora para sempre. Aleluia. Nós vivemos num mundo hoje em que cheio de outros ídolos. Esse salmo fala que a adoração, a glória é só o Senhor. Vivemos tentando resolver às vezes os problemas pelo dinheiro, pela fama, pela força, pelo poder, mas só o Senhor merece toda a glória, só o Senhor nosso Deus merece toda a honra e merece todo o louvor. Por isso nós estamos aqui reunidos em culto ao nosso Senhor e vamos orar e cantar louvores ao Senhor, agora cantando o hino número 33. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas dos grandes perigos ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. hoje Também nós em alto cantamos, que as orações dele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio ele sempre estendeu. no No céu, na terra, que maravilhas vai
Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos agradecidos, Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem sido, pela Tua grande generosidade, grande misericórdia e amor para com os seus filhos. Ao tomar primeiro a decisão por nós e nos enviar seu Filho para que pudesse morrer pelos nossos pecados. E também, Pai, porque a Tua palavra garante que nada nos separará desse Teu grande amor. Esse amor infinito, maravilhoso que nós recebemos através da Tua graça. E nós oramos e estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Que a nossa vida, Pai, seja sempre voltada ao Senhor, reconhecendo toda a glória ao Teu nome, toda a glória a tudo que o Senhor faz, toda a glória ao Seu controle de todas as coisas, toda a glória, Pai, àquele que merece, que é o Criador de todas as coisas, da terra, do céu, e nós também. Por isso, Pai, recebe o nosso culto. Estamos aqui para Te louvar, para Te agradecer e para engrandecer o Teu nome. Recebe o culto de cada um que está aqui. Que esse culto seja dirigido pelo Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Diletos irmãos, a graça, a paz, a misericórdia do Senhor sejam sobre todos. Sois bem-vindos à casa de Deus, nesta hora de culto, de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Nós nos alegramos com a presença de cada um, os visitantes, como sempre, muito bem-vindos. Queremos destacar a presença querida do senador Álvaro Dias, nosso direto amigo, com seus companheiros. Nós queremos parabenizá-lo pela sua reeleição a mais um mandato no Senado Federal, representando muito bem o nosso Estado. Que Deus o abençoe e queremos agradecer a Deus a sua vitória e, ao mesmo tempo, orar a Deus, pedindo que Deus o use de uma maneira muito especial na lide congressual e o Senhor possa ser um instrumento nas suas mãos para a melhoria do nosso país, o
os benefícios à nossa gente querida e precisa de muitos esforços dos nossos queridos parlamentares. Nós queremos destacar para os irmãos a nossa programação especial desta semana. Nós tivemos pela manhã cultos muito concorridos, o culto do bebê, com a consagração de quase 50 crianças, bebezinhos ao Senhor. E na semana então que estamos começando, ela vai terminar com a nossa conferência missionária, que já está aí destacada. Vamos começar na sexta-feira à noite, seguindo no sábado e terminando com os trabalhos regulares do domingo. Se inscreva, participe, certamente será uma bênção para a sua vida. Nós queremos dar continuidade ao nosso culto com a leitura bíblica da carta aos Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16, porque realmente encontramos socorro, refúgio em nosso Deus. O texto bíblico de Hebreus 4, 14 a 16 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Este é o momento para desfrutarmos de um tempo de recolhimento espiritual, de oração silenciosa, cada um de per si, no silêncio da alma, buscando ao Senhor, na certeza de que podemos encontrar um Deus muito compassivo para conosco. Oremos. Esta é a nossa oração, Senhor. Dá-nos um coração puro e sincero. E esta sinceridade nos leva a reconhecer nossa falibilidade, nossa pecaminosidade. Teu servo do passado nos ajuda a responder a esta situação, dizendo que o bem que queria fazer, muitas vezes não fazia, o mal que desejava evitar, acabava cometendo. Ó Deus,
esclarece a nossa mente, ajuda-nos a atinar sempre com a Tua vontade, lava-nos os nossos pecados, purifica a nossa alma e dá-nos a andar no caminho da justiça e da verdade. Assiste-nos com o Teu Santo Espírito, que Tu prometeste e conferiste àqueles que te professam o nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador, que é compassivo para conosco porque sofreu em nosso lugar e pode derramar das suas santas misericórdias sobre a nossa vida. Ouve a nossa oração agora, ó Deus, a súplica que te fazemos em prol de tantas realidades, situações muito particulares, pessoais, familiares, mas também comunitárias. Também queremos rogar pela vida da nossa nação nesta antevéspera de mais um pleito eleitoral. Dá-nos paz, ó Deus. Que esta seja uma semana em que as coisas transcorram de uma maneira pacífica e que, ao fim e ao cabo da mesma, possamos ver o império da justiça e da verdade prevalecer no meio da nossa gente. Nós queremos orar a Deus em prol daqueles que estão ainda no processo eleitoral, governadores, os candidatos a presidente, mas também por aqueles que já foram eleitos no nosso parlamento, e de uma maneira especial, quando oramos em prol do senador Álvaro Dias, aqui presente conosco, oramos por todos os senadores, deputados federais, deputados estaduais, para que no exercício do seu mandato vejam o interesse da nação, estejam atentos para o melhor para o Brasil, sejam servidores da nação como quem serve a Deus e quem há de prestar contas ao Senhor ao fim de tudo. Muito obrigado por termos o nosso senador representando o nosso Estado, que ele seja usado pelo Senhor para atender a tantas causas que clamam por um direcionamento. Abençoa a nossa gente, o nosso povo. Abençoa, ó Deus, a nossa igreja, suas lides ministeriais, a nossa trajetória missionária, todos os nossos missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, especialmente quando estamos na semana da nossa conferência, e vamos receber tantos que aqui estarão nestes dias para nos trazer o estímulo, a motivação para a continuidade ministerial, bem como, a Deus, para nos estimular, ó Deus, a uma vida de santidade, de oração, de temor do Senhor. Abençoa a nossa conferência, portanto, Senhor. Nós tudo te pedimos, de antemão agradecemos, e oramos, ó Deus, de maneira unânime, juntando as nossas vozes, para orarmos como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Leitura da palavra de Deus em Isaías 12, preparando-nos para um tempo de louvor e adoração. Diz assim a palavra de Deus: Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Cantai louvores ao Senhor, é o que nós vamos fazer atendendo ao convite da palavra de Deus. Convido a todos para colocarmos em pé e louvarmos a Deus. Boa noite, igreja. Como nós ouvimos aqui desde o momento que entramos na palavra de Salmo 115, fala que tem voz, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem. O coral também falou, com uma voz clamamos. Então a voz ela é um ato de expressão nosso. Com a nossa voz nós podemos expressar amor, tristeza. Nós podemos falar o que está no mais íntimo do nosso coração.
Então que seja através da nossa voz agora que nós possamos erguê-la e encher de louvores toda a terra e todo o céu. Amém? Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz, tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Nós vamos estar cantando agora o tema da conferência missionária. Como ir se não sair do lugar? Então nós convidamos você a entrar com a gente nessa roda, nessa obra e fazer a vontade do Senhor. Junto com seu povo,
morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela tua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me.
sentar, enquanto o coral vai entoar um hino de louvor a Deus. Nós continuaremos nesse espírito de gratidão, apresentando a Deus também nossos dízimos e ofertas conforme trouxemos. É a nossa responsabilidade como membros dessa igreja. Os visitantes não se constranjam, podem participar se o desejarem, mas é o nosso costume. Vamos acompanhar o coral. Convidar as crianças para virem à frente com a missionária Luciana. Elas vão sair para o seu culto infantil também. Nós damos liberdade ao coral para também descer. Eles pediram para assistir o culto agora à noite de frente, né? Porque de manhã não tem espaço. Aí eles estão cansados de ver as costas dos pregadores e dos dirigentes. Então agora nós deixamos eles descerem para assistir de baixo. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti as bênçãos cotidianas. O Senhor tem sustentado e provido a nossa casa, a nossa sementeira tem vingado. Nós Te agradecemos porque o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Entregamos a Ti como devolvido ao Senhor aquilo que vem ao encontro da expansão do Teu reino, e fazemos também como nova sementeira, que há de vingar para a glória e honra do Senhor na difusão da Tua palavra. Abençoa, Deus, os infantes que seguem para o culto infantil, o tempo de aprenderem de Jesus, amigo, mestre e salvador dos pequeninos também. E dá-nos a Tua palavra agora, pelos lábios do Teu servo, reverendo Orlandi, que ele seja instrumento do Senhor para trazer a instrução da Tua palavra aos nossos corações. É o que Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, Marcos capítulo 10, versos 46 a 52.
Marcos capítulo 10, versos de 46 a 52. Esse fim de semana foi bem concorrido, bem ativo. Sexta-feira nós tivemos a palestra dos pais com os filhos, no encontro dos grupos familiares, especialmente do departamento da UPA e também o grupo de Vista Alegre. Tivemos o intercâmbio da mocidade ontem, tivemos o congresso de jovens ali no Curitiba Park Hotel, tivemos o culto das crianças nessa manhã. O negócio está concorrido, né? E para isso tudo nós precisamos pedir a Deus que transcenda as nossas forças e a nossa capacitação. Abra sua Bíblia então, Marcos 10, 46 a 52, diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Lançando ele de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada afora. Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por este final de semana, obrigado por esta semana que estamos, ó Deus, a iniciar. Nós queremos te suplicar nessa hora a tua graça e a tua misericórdia sobre o nosso coração, que sejamos abastecidos, ó Deus, da tua parte, ó Deus, de fé, de esperança, de amor, na nossa luta diária, no nosso caminhar, que possamos, ó Deus, cada dia mais percebermos, ó Deus, o suprimento do Senhor, a transcender as nossas limitações. É a nossa súplica, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. A vida de cada um de nós está repleta de obstáculos. Carlos Drummond de Andrade escreveu certa vez dizendo: no caminho há uma pedra no meio do caminho. Pedra no caminho pode ser para muita gente um sinônimo de obstáculo, de uma interposição. Há pessoas que diante de um obstáculo, elas dão marcha ré, meia volta e retornam para casa. Outros tentam tangenciá-la, outros passam por cima. Como é que você tem lidado com os seus obstáculos no meio do caminho? A vida de cada um de nós está repleta de obstáculos. Nós estamos no 10º mês do ano de 2014 e não nos faltaram durante todo este ano obstáculos. Obstáculos na saúde, obstáculos em relacionamentos, obstáculos dos mais diversos possíveis. Mas há obstáculos na nossa vida que se nos apresentam como que intransponíveis. Pode soltar. Obstáculos que se agigantam diante dos nossos olhos e nós nos tornamos apequenados. Passamos a vivenciar aquilo que os espias de Israel vivenciaram quando foram contemplar a terra, a síndrome do gafanhoto. Eles retornaram mais ou menos dizendo isso que está na tela: nós nos víamos como gafanhotos diante dos seus olhos, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos insignificantes, os nossos adversários, os obstáculos que estão diante de nós, ganham para a gente muitas vezes a percepção de algo intransponível, agigantador. Davi certa vez vivenciou algo dessa magnitude. Pois bem, os obstáculos nos ensinam em particular uma terrível lição, mas muito proveitosa lição: nós não somos onipotentes. Os obstáculos servem na nossa vida para mostrar para cada um de nós que nós não podemos vivenciar dentro dessa perspectiva da onipotência humana. Há situações da nossa vida que vão trazer à nossa memória a percepção das nossas limitações, da realidade que compreende a nossa existência. Somos seres limitados
E só você olhar um pouquinho o livro de Gênesis, por exemplo, capítulo de número 5, e você vai perceber que no livro de Gênesis, no capítulo 5, homens viveram 700 anos, 999 anos, porém, a história destes homens está conscrita, está registrada dentro de espaços limitados. Nasceram, viveram e morreram. Somos seres limitados. E a limitação, no dicionário, pode virar a página para a gente, diz: é ato ou efeito de limitar. Uma fronteira, por exemplo, é uma limitação à liberdade de circulação. Limite natural, assumido ou imposto. Todos nós temos limitações e é sinônimo muitas vezes de incapacidade e de restrição. Texto que nós lemos nessa noite, texto das Sagradas Escrituras, está no Evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Mateus, Lucas e João foram escritos depois. O evangelista Marcos foi aquele que pela primeira vez na história da humanidade iniciou um gênero literário conhecido por nós hoje em dia como evangelho. Marcos registra o seu evangelho e é o menor dos evangelhos, conquanto seja o menor dos evangelhos, é um evangelho que tem pelo menos 17 milagres, mostra um Jesus dinâmico, atuante, participativo, envolvente, alguém que estava envolvido com as pessoas, não apenas dentro do santuário, do templo ou das sinagogas, mas na praia, à beira-mar, no alto do monte, nas casas, nas ruas, nos becos da cidade. Era um sujeito extremamente envolvido, apresentado pelo evangelista Marcos. E nesse texto que nós lemos em particular, nós estamos na segunda metade do evangelho de Marcos. Marcos tem 16 capítulos, 8 capítulos tratam de vida, mostram para a gente Jesus semeando vida, curando, libertando, sarando, transformando, fazendo coisas inimagináveis. Do 8º capítulo para frente entra a temática da morte, da paixão, do sacrifício de Cristo. A morte e a vida estão dentro dessas duas realidades. Porém, no capítulo 10, já estamos na segunda metade do Evangelho de Marcos, Jesus está saindo da Galileia e está indo em direção a Jerusalém, na Judéia, e aí temos a peregrinação no Evangelho de Marcos, e nessa direção ele passa por Jericó. E quando ele passa por Jericó, ele se depara com um quadro de um homem cego. Bartimeu era o seu nome, a sua situação era de mendigo, ele era filho de Timeu. Mas a curiosidade da cegueira de Bartimeu é que ele não nasceu cego. O Evangelho de João, capítulo 9, traz para a gente a cura de um homem que nasceu cego. O Evangelho de Marcos traz para a gente sobre a situação de Bartimeu, e ele, quando é indagado, questionado, arguido pelo Senhor: o que é que queres que eu te faça? Bartimeu responde: eu quero tornar a ver. Ninguém que nunca viu vai tornar a ver. Então, certamente o que ele estava pedindo era que naquilo que a sua jornada havia transcorrido, e ele havia perdido capacitações como a de enxergar, como a de perceber, como a de contemplar, como a de visar as situações, ele gostaria de recuperar essas questões. Eu quero tornar a ver, eu quero voltar a ter esta capacidade que foi perdida na jornada da minha vida. Pois bem, o Evangelho apresenta para a gente outros quadros também de cuidado do Senhor para com pessoas que estavam envolvidas com cegueira. João 9 nós temos o cego de nascença. Marcos 8 nós temos o sujeito que foi curado parcialmente e depois de novo tratado para que enxergasse plenamente. Mateus 23, Jesus usa desta expressão dos cegos para dizer a respeito de uma religião que guiava cegos para o precipício. E Marcos capítulo 10 nós temos a cegueira adquirida por Bartimeu. Veja bem, esse problema da cegueira, ele era a gênese de um outro problema. Bartimeu, por conta da sua deficiência, da sua limitação visual, ele não podia trabalhar, ninguém dava um emprego. Hoje nós temos programas de atendimento a deficientes, mas naquela época ninguém dava um emprego a uma pessoa que tinha limitações desse tipo.
E o que sobrou para Bartimeu na sua condição de sustentação? Tornar-se um mendigo, alguém alienado dentro da realidade social e econômica daqueles dias. E ele passa a viver de mendicância. Quando Jesus passa por ali, ele ouve que Jesus estava passando por ali, e o texto bíblico diz que ele passa a gritar, a berrar, a se esguelar, a chamar a atenção, a tentar captar os olhares de Cristo para a sua vida. Jesus para, manda trazê-lo e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero voltar a enxergar. E Jesus cura o cego, e o texto termina da seguinte maneira: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esse texto que nós escolhemos para a nossa reflexão apresenta para a gente o fato de que Bartimeu tinha uma grande limitação, mas ele venceu, apesar da sua limitação. Pode virar a tela. Ele venceu, apesar da sua limitação. Nós temos limitações. Na nossa caminhada temos pedras no meio do caminho, e muitas vezes essas pedras se agigantam e se tornam como verdadeiros super-heróis que nós não conseguimos enfrentar. Pois bem, nós podemos vencer, apesar das nossas limitações. É o que o texto da palavra de Deus nos apresenta. Há algumas lições, pelo menos 4, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Primeira delas: as limitações são vencidas a partir das virtudes. É interessante a gente perceber que o texto diz que tinha um homem que tinha uma deficiência, que o limitava a enxergar. Ele não conseguia ver, ele não nasceu cego, ele adquiriu essa enfermidade, essa deficiência. Sabemos se isso foi um problema de catarata, se isso foi um problema de diabetes, se isso foi um problema outro qualquer. O fato é que ele foi perdendo a capacidade de enxergar no transcorrer dos seus anos. Ele perdeu determinadas capacidades e ele se viu limitado diante da sua própria jornada. Mas as nossas vitórias em Cristo, em Deus, podem ser percebidas da seguinte maneira: as nossas limitações podem ser vencidas a partir de virtudes que Deus nos concede. Bartimeu era cego. E há muito cego por aí dizendo: ó dor, ó vida, ó história, ó existência, eu não quero fazer mais nada, eu não tenho condições de viver mais, eu não tenho capacidade mais de fazer qualquer outra coisa. Bartimeu era cego, não era surdo e nem mudo. Ele ouviu que Jesus estava passando por ali. E ao ouvir que Jesus estava passando por ali, ele já havia ouvido outras histórias pertinentes a este ser, que agora estava transitando perto dele. A virtude de ouvir e a virtude de falar. Muitas vezes nós ficamos com os nossos olhos fitos, presos nas nossas limitações. E achamos que nós não damos conta de fazer muita coisa, porque nós temos uma deficiência, porque nós temos uma limitação. Jesus está passando por ali. Se Bartimeu se erguesse e resolvesse ir atrás de Jesus pela sua capacidade, ele não conseguiria fazê-lo. Ele tinha limitações, mas ele venceu as suas limitações a partir das virtudes da graça que Deus lhe havia concedido. Preste atenção nisso. Nós não somos seres onipotentes. Há áreas da nossa vida que nós temos profundas limitações, situações de obstáculos. Nós podemos vencê-los, desde que nós percebamos que não vamos enfrentá-los em meio às nossas limitações, mas as virtudes que Deus tem nos colocado agregadas. Se nós não enxergamos, nós todavia ouvimos, como Bartimeu, nós falamos. E como é que Bartimeu reagiu àquela situação? Ele começou a gritar, ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia: cala, cego, fica quieto, não perturbas o mestre. Quanto mais ralhavam com ele, mais ele gritava. Ele já era deficitário na sua visão, ele não se calaria em meio àquela situação. Nós temos limitações, mas as nossas limitações podem ser vencidas a partir
das virtudes que Deus nos concede. Pode virar a página. Um exemplo da história do homem é esse cidadão chamado Stephen Hawking, autor de alguns livros interessantíssimos, teoria do Big Bang e outras coisas mais. Dr. Stephen Hawking nasceu em Oxford, na Inglaterra, em 1942. Hoje ele foi um dos gênios a respeito da física, e ele estava restrito a uma cadeira de rodas, com problemas seríssimos, até a comunicação era dificultada e acontecia através de aparelhos. Pois bem, exatos 300 anos após a morte do famoso astrônomo Galileu Galilei, nasceu na Inglaterra Stephen Hawking. Aos 21 anos de idade, ele foi diagnosticado como portador de uma doença degenerativa do sistema neuromotor, que desde então o fez perder diversas funcionalidades do corpo, tendo inclusive que se comunicar através de um sintetizador de voz. E ele foi se tornando cada vez mais limitado. A limitação dele era física, motora, de se locomover, mas não de pensar e de refletir. Ele ocupou a cadeira que foi de Isaac Newton, no renomado University College. Lecionou física teórica, publicou diversos livros de sucesso e, pasme, mesmo nessa condição, é casado, foi capaz de fazer 3 filhos. Você pode ter limitações em algumas áreas da sua vida, mas certamente você tem virtudes em outras. Uma outra lição interessante que esse texto nos apresenta: a maior das limitações está em você e não nas circunstâncias. Muitas vezes nós ficamos projetando para as circunstâncias, para as lutas da nossa vida. Nós somos hábeis em jogar a culpa dos nossos fracassos, das nossas derrotas, das nossas limitações nas outras pessoas. Quando Deus perguntou para Adão e Eva a respeito do problema que eles haviam se metido, e um foi jogando para o outro: a responsabilidade é dela que me deu, a responsabilidade é da serpente que me enganou, e a gente vai jogando para os outros a responsabilidade dos nossos fracassos. A maior das limitações, e é motivo das nossas maiores derrotas, não está na circunstância ao nosso redor, está em nós mesmos. Veja bem, Bartimeu era cego. Ele tinha dificuldade de andar, ele tinha dificuldade de seguir atrás de alguma coisa, porque ele não enxergava. Mas ele não era surdo e nem era mudo. Ele ouviu falar que Jesus passava por ali, e imediatamente ele começa a gritar para chamar a atenção de Jesus. O texto diz para a gente que à medida que ele começa a fazer isso, o versículo de número 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, tentavam abafar a sua voz, tentavam sufocá-lo. Ele já estava angustiado com a sua situação de vida, ele foi perdendo a visão, ele foi lançado a uma situação social de mendicância. Agora queriam calá-lo, agora queriam sufocá-lo. As circunstâncias estavam concorrendo na contramão de uma busca desejosa daquele coração. Veja bem, a maior das limitações não está nas circunstâncias. As circunstâncias eram desfavoráveis, mas ele não se calou. À medida que tentavam repreendê-lo, ele alçava ainda mais a sua voz. E à medida que tentavam calá-lo, mais ele gritava. Ele não se permitia ser domesticado, não se permitia ser acachapado pelas circunstâncias da sua vida. Algumas lições importantes. Olha só a próxima página. Ludwig von Beethoven nasceu em 1770 na cidade de Bonn, Alemanha. Em 1801 apareceram-lhe os primeiros indícios de surdez, que progrediria de maneira irreversível até se tornar uma surdez total. Essa circunstância não impediu de exercer a sua genialidade, e são justamente as obras subsequentes ao surgimento da doença que o fazem reconhecido ainda em vida como o maior compositor do seu século. Nos últimos 10 anos da existência, totalmente privado da audição, ele passa a viver em isolamento e se dedica à composição de obras altamente abstratas, incompreendidas por seus contemporâneos, e morre
em 1827, completamente surdo. Um homem surdo é capaz de compor temas maravilhosos. Eu, com os 2 ouvidos, não sou capaz de fazer absolutamente nada disso, né? Eu e o Euclides, né, Euclides? Nem com ouvido, nem com voz. Não é a nossa praia. Mas a gente vê a genialidade disso. A gente vê como é que nós, muitas vezes, murmuramos, reclamamos, lamentamos, ó dor, ó vida, ó caos, ó a situação da nossa história, ó problemas familiares. As circunstâncias não são os nossos maiores problemas. As nossas maiores limitações somos nós mesmos. Nós nos colocamos nessa condição. Para dizer apenas de Ludwig van Beethoven, vamos para um outro quadro. Nossa igreja tem a campeã brasileira de natação do Chico Piscina. Nós temos um exemplo de Michael Phelps, um dos medalhistas olímpicos, que bateu todos os recordes de vitória numa Olimpíada. Foi o nadador que maior número de medalhas conquistou em um dos Jogos Olímpicos, em apenas um jogo olímpico. Pois bem, ele venceu inúmeras medalhas no mesmo jogo, numa mesma edição dos Jogos. E aí o repórter perguntou para ele o que é que ele pensa na hora que, na flor da sua juventude, ele havia conquistado todos os recordes e todas as vitórias possíveis naquilo que ele havia se esmerado. E ele diz assim: eu penso na minha professora que me disse que eu nunca seria nada na vida. Eu nunca seria nada na vida. Às vezes nós pegamos esta fala, você não vai ser nada na vida, e nós transformamos na maior limitação da nossa história. Aquele moço pegou essa palavra e transformou essas palavras em motivação. As nossas maiores limitações não estão nas circunstâncias, estão em nós mesmos. Um outro exemplo, e aí vem da fé. Nosso hinário, hino de número 144, diz para a gente uma coisa muito interessante. É um hino maravilhoso de Fanny Crosby, e ela escreveu esse hino dizendo: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Esse hino foi composto por uma mulher que perdeu a visão ainda recém-nascida. Mas não foi apenas este hino. Hino de número 153 do nosso hinário diz assim: com tua mão segura bem a minha. Veja que era algo próprio de alguém deficitário na sua visão, que dependia de alguém para levá-lo de um lugar para outro, ou de uma bengala, ou de um cão, ou de uma pessoa que pela mão levasse em determinado lugar. Ela transforma aquela agonia circunstancial da debilidade visual e transforma isso numa poesia de louvor a Deus. Com a tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Nascido em 24 de março de 1820, no município de Putnam, em Nova York, Fanny tinha pouco mais de um mês de idade quando sofreu uma infecção nos olhos. O clínico geral estava fora da cidade e um outro médico fora chamado para tratar do caso. Receitou cataplasmas de mostarda quente e o efeito foi desastroso. A menina ficaria cega para o resto da vida. O médico teve que fugir da cidade. Tamanha revolta suscitada entre os parentes e vizinhos do bebê. Os 5 anos foi levada pela mãe para consultar o melhor especialista do país, Dr. Valentin Mott. Uma coleta feita entre os vizinhos pagou a viagem. O pai de Fanny já havia morrido e a situação financeira da família era extremamente difícil. O sacrifício, infelizmente, foi em vão, já que o médico decretou o caso como incurável e irreversível. A menina teve então que acostumar-se com as dificuldades da sua vida, ao mesmo tempo que demonstrava uma habilidade incomum para compor poesias como a que nós acabamos de trazer para vocês. Veja bem, a lição que o texto do cego Bartimeu nos ensina não são as circunstâncias que nos impedem de crescer, são as nossas próprias limitações de ser que nos fazem viver essa dimensão. Por fim, uma terceira lição que esse texto nos apresenta: vença as suas limitações com objetividade quando dá oportunidade.
Muitas vezes nós temos a oportunidade, a chance de transformarmos as nossas limitações em motivações, como Michael Phelps, e nós não o fazemos. Nós perdemos a oportunidade, nós deixamos o cavalo encilhado passar. Bartimeu estava ali na porta da cidade de Jericó. Jesus não passou 2 vezes pela cidade de Jericó, preste atenção. Jericó era uma cidade amaldiçoada desde os dias de Josué. Quando Josué entrou na terra prometida, e a cidade que ele se debateu foi com a cidade de Jericó, e eles conquistaram a cidade, e eles destruíram a cidade, e houve uma maldição colocada por Josué naqueles dias: maldito aquele que reerguer essa cidade. Desde então aquela cidade não era bem vista. Jesus passou uma única vez naquela localidade. Pois bem, ali estava o cego Bartimeu na porta da cidade. Quando Jesus passa e ele ouve falar, ele não perde a oportunidade. Ele começa a gritar, ele começa a chamar. Jesus se detém e manda trazê-lo. E é interessante que Jesus, no verso 51, pergunta-lhe: que queres que eu te faça? Aí muita gente perde a chance, porque a gente fica dando volta no toco, e a gente não chega onde precisa. Ó Senhor, eu quero contar para o Senhor que lá atrás eu comi isso e deu um problema na minha vista. O que é que você quer que eu te faça? E aí o cego de cara respondeu com objetividade, quando lhe surgiu a oportunidade: eu quero tornar a ver. E ponto final. Não quero contar a minha história, não quero narrar a minha dor, não quero piedade, eu quero tornar a ver. Quantas vezes Deus põe diante da gente uma grande oportunidade, uma grande chance, mas nós procrastinamos, mas nós ficamos encebando, rodeando o toco, nós não temos objetividade e perdemos a grande oportunidade. Tem uma história interessante que eu aprendi no ministério, lá em Lavras. O pastor Juarez esteve lá, eu acho que ficou até na casa do presbítero Júlio. Não, mas foi ele quem fez lá o material. O presbítero Júlio é um senhor professor da Universidade Federal lá, e é um cadeirante de rodas. E uma vez eu fui pregar lá, fui convidado para ser pastor naquela localidade, e fiz uma amizade muito legal com o presbítero Júlio. E um dia a gente estava conversando, histórias para lá, histórias para cá. Mineiro gosta muito de contar história, comer queijo, tomar café, né? E aí a gente estava ali batendo um papo, e ele me contou uma história do cavalo da oportunidade. Num reino muito distante, ali estava um menino muito pobre. A família era muito pobre. Eles tinham que lutar para sobreviver, para poder comer um pouquinho de comida, que os poucos recursos que eles todos juntavam eram compartilhados. Pois bem, num dia esse menino que tomava conta dos cavalos do rei, estava ali apacentando, cuidando, tratando dos cavalos do rei, cavalos maravilhosos, quando o príncipe, o único filho do rei, resolveu tomar um banho no lago e começou a afogar-se. O menino, mais do que depressa, pulou dentro do lago e salvou o filho único do rei. O rei ficou agradecido pelo gesto de amor, o gesto prestimoso daquele rapaz, e disse para ele: você pode me pedir o que você desejar, que se estiver dentro das minhas condições, eu lhe concederei. O menino era apaixonado por cavalo, ele cuidava dos cavalos do rei, ele zelava pelos cavalos do rei, ele disse: eu queria ter um cavalo. Na simplicidade dele, ele podia ter pedido uma casa melhor para a família, ele podia ter pedido condições de sobrevivência para a casa toda, mas ele pediu o cavalo, era o sonho dele o cavalo. E ele disse: eu queria ter um cavalo bonito. E o rei disse: eu vou te dar o melhor cavalo que eu tenho no meu reino. Só que tem o seguinte: eu vou mandar passar 5 cavalos diante de você, você vai ficar sentado na porteira, e o cavalo que passar e que você escolher, você precisa tocar na cauda do cavalo. Aquele que você tocar na cauda será o seu cavalo, ok? Ok. Passou o primeiro cavalo, um cavalo maravilhoso, cavalo de desfile do rei. E o menino falou: é esse cavalo, e foi estendendo as mãos para colocar as mãos na cauda do cavalo, e ele lembrou: mas e se o outro for melhor do que esse? E ele então recolheu as mãos, disse: vai vir o outro que é mais bonito. E o primeiro cavalo passou. Veio o segundo cavalo, e o menino tinha toda a razão. O cavalo era maravilhoso, muito mais bonito do que o primeiro.
E ele falou: é com esse que eu vou. E ele foi pôr a mão na cauda do cavalo, ele lembrou-se que tinha mais 3. E ele falou: não, vai fechar, quem sabe, com chave de ouro. E ele recolheu a mão, passou a segunda oportunidade, passou a terceira oportunidade, passou a quarta oportunidade. E ele disse: agora vai fechar com chave de ouro. O 5º e último cavalo não tinha cauda. E ele ficou sem o desejo que ele tanto tinha. Às vezes Deus nos dá chances, oportunidades na vida, e nós perdemos. Nós ficamos esperando o cavalo melhor passar, e aí perdemos a grande chance. Bartimeu poderia ter pensado: não, quando Jesus voltar por essas paradas, eu vou bater um papo com ele, eu vou falar com ele que eu preciso ser curado. Não, ele não perdeu a oportunidade. Ele abriu a sua voz em clamor, e ele fez daquele momento a hora própria para a sua vitória. Mais uma última lição para a gente finalizar. Sobre as nossas limitações, a superação, a vitória, só é possível pela fé em um Deus ilimitado. Tudo que a gente pode fazer, gritar, aproveitar a oportunidade, equacionar as adversidades que nós temos na vida, tudo isso é importante, mas nada disso vai pegar a nossa limitação e vai nos fazer transcender. A superação da sua deficiência passou por um viés do sobrenatural, da graça e do poder de Deus. Quantos foram os outros homens, mulheres, que passaram pelas portas de Jericó e que poderiam tê-lo ajudado, mas nenhum deles poderia curar-lhe os olhos, nenhum deles poderia ter a graça excelsa, benfazeja, a compaixão de olhar para ele e dizer: eu quero que você fique curado. Tocou nos seus olhos e ele passou a enxergar. Isso só Deus em Cristo pode fazer. Um Deus que é ilimitado, um Deus que tem todo o poder, um Deus que a Bíblia diz ser onipotente, como diz a expressão do hebraico Bereshit bara Elohim. Bara fez do nada, absolutamente sem matéria-prima nenhuma, todas as coisas. Este Deus que faz do nada tudo, é capaz de trazer pela graça e pelo seu poder a superação na vida daquele cidadão. E o texto termina no verso 52 dizendo: vai, meu querido, a tua fé te salvou. Ele creu que um Deus com um poder ilimitado poderia transformar toda a situação da sua vida. Davi enfrentou Golias. Sansão enfrentou um exército filisteu. Moisés teve que passar pelo meio do Mar Vermelho. Abraão tinha o corpo amortecido, 100 anos de idade, e a sua esposa, também velhinha, já estava com as regras femininas esgotadas. Todas essas questões trazem para a gente que na vida de grandes líderes de Deus, todos eles tiveram que se deparar com as suas limitações, mas todos eles transcenderam essas realidades pela fé no poder e na graça de um Deus ilimitado. Por isso, quero terminar fazendo uma pergunta: qual a limitação que impede o avanço dos teus sonhos? O que é que está te limitando? Como é que você tem enfrentado essa situação? Eu queria te desafiar a um momento de oração. Nós temos histórias que foram contadas de homens e mulheres que são nossos contemporâneos, mas que souberam enfrentar as suas limitações, transpor as pedras que estão no meio do caminho e tornarem-se vitoriosos, movidos pela dependência de um Deus que pode todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos estudando a Tua Palavra, e a Tua Palavra faz para a gente, ó Deus, a apresentação da nossa condição de homens e mulheres que somos limitados. Ó Deus, nós vivemos, ó Deus, tempos e séculos onde, ó Deus, o humanismo trouxe, ó Deus, à tona, Senhor, a percepção de que o homem poderia galgar e alcançar muitas coisas. Muitas coisas foram alcançadas, mas o homem continua sendo limitado.
E na sua limitação, não poucas vezes, este mesmo homem se depara com a sua fraqueza dentro de casa, com a sua limitação na enfermidade de um familiar, de um filho, de uma esposa, de um marido, e que os recursos, por maiores que sejam, são incapazes de fazer frente a uma enfermidade, a uma decepção, a uma situação, a um caos que se estabelece na vida. Por mais que nós lutemos, à medida que passamos, nós vamos percebendo que, ó Deus, determinadas capacidades vão ficando no meio do caminho. Ó Deus, o Senhor nos ensina nessa noite, por intermédio dessa passagem, dessa história, que, ó Deus, na graça, no poder de um Deus ilimitado, nós podemos transcender, nós podemos caminhar para além, podemos superar, saltar por sobre as pedras que estão no caminho, vencermos os gigantes que muitas vezes se apresentam diante de nós como obstáculos intransponíveis. Nós podemos, desde que dependamos do poder, da graça e do amor do Senhor. É a nossa oração. Nos ensina isso nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos cantar o hino 288 e lembrados da mensagem, este hino nos fala de reconciliação com Deus, não vamos perder a oportunidade de reconciliarmos-nos com o Senhor. Hino 288, vamos ficar em pé. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde eu vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador. Pois quem o receber no reino vai viver, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem frui a redenção, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a edificação do Espírito Santo sejam sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor,
dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens